And his mercy endures forever. E a sua misericórdia dura para sempre. Hallelujah. You may be seated. Aleluia, vocês podem se assentar. I just want to start tonight Eu só quero começar nessa noite by giving God honor and thanks dando a Deus a honra e o agradecimento for being here. por estar aqui. And I also want to give honor to Pastor and his wife Eu também quero honrar o pastor e a sua esposa for allowing me to stand before you tonight. por me permitirem que eu fique aqui diante de vocês nesta noite. Hallelujah. Aleluia. You know, God has you on his mind all the time. Sabe, Deus, ele tinha você na mente dele o tempo todo. And we stepped into the best season of our lives. E nós entramos na melhor estação das nossas vidas. Hallelujah. Aleluia. So I think I'm going to wait on this one. Então, eu acho que eu vou esperar um pouquinho nesse livro aqui. So we're going to get right into tonight. I Então- think I want to talk from my heart first. A gente vai entrar logo na palavra, mas antes eu queria falar um pouquinho do meu coração. You know, I am the director of prayer back at Kenneth Copeland Ministries, Eagle Mountain Church. Eu sou a diretora de oração do Ministério de Kenneth Copeland e também da Igreja Montanha da Águia. And so you know that I probably would suspect that I pray all the time. Então, é esperado que eu ore o tempo todo. You know, that's my life, and it's wonderful. Essa é a minha vida e é maravilhosa. Get happy about it. I'm happy about it. Vocês estão felizes com isso, eu estou feliz com isso. But it's also work. Mas também é trabalho. So, but this past year, Então, este ano passado, actually, I want to go back to 2018. na verdade eu quero voltar para 2018. So, Brother Copeland gave a word O irmão Copeland, ele deu uma palavra that the church had to come up to a higher level of praying. que a igreja precisava subir para um nível mais alto em oração. And so we, the prayer ministry there, Então, nós, o departamento de oração lá, began to seek the Lord começamos a buscar ao Senhor. about what actually did he mean by that. O que é que realmente ele quis dizer com aquilo? And so as I was seeking the Lord as the prayer director, E então eu, como diretora de oração de lá, estava buscando ao Senhor sobre isso. the Lord spoke to me. O Senhor falou comigo. He said, Ele disse: you are surely você com certeza are not going to pray on a higher level não vai orar no nível mais alto if you don't se você não increase aumentar your praying a sua oração in other tongues. em outras línguas. So right away, Então, imediatamente, I began eu comecei to increase a aumentar my praying into other tongues. minha oração em outras línguas. So too slow now, right? Yeah. So I started, you know, for 20-something years. I've been born again Então, for 28 years. eu sou nascida de novo já há 28 anos. For 27 of those 28 years, E por 27 anos, desses 28 anos, I prayed in tongues an hour a day. eu oro em línguas 1 hora por dia. So I quite didn't, I was like, okay, God, Então eu falei para o Senhor, ok, increase Deus, my praying in tongues. aumentar minha oração em outras línguas. But he just didn't mean quantity. Mas ele não quis dizer apenas quantidade. He also meant quality. Ele também quis dizer qualidade. And so I got on this quest. Então eu peguei essa tarefa. I began to do that. Eu comecei a fazer isso. And I began to gather the prayers E eu first comecei a ajuntar os intercessores and began primeiro. to challenge them E comecei a desafiá-los to increase their praying in unknown para tongues, aumentar a oração em outras línguas to deles. step into a higher level. Para irem para um nível mais prayer. alto de oração. Because the prophet said Porque o profeta de Deus disse there must, que deve, not that ought to be or that you should, but you não must que talvez sim ou não, mas que deveria be a higher level of praying ter um nível maior de oração coming up out of the church. sobre a igreja. So now, although I know I sound like Então, mesmo eu
parecendo que that I'm going to preach on speaking in tongues tonight, parece que eu vou falar sobre orar em outras línguas hoje à noite, but I'm not. mas eu não vou. But this is a prelude to where I'm going. Mas é esse tipo de oração para onde eu vou estar indo. So then we did that Então, nós fizemos isso as often as I could do it. com a frequência que eu podia. I lead about probably anywhere from 4 to 5 prayer meetings a week. Eu lidero mais ou menos de 4 a 5 momentos de oração por semana. And I began to teach on praying in tongues. E eu comecei a ensiná-los a respeito de oração em outras línguas. And I'm telling you, E eu estou te dizendo, we came to a higher level nós subimos para um nível mais alto of praying. de oração. What I found what happened, O que eu descobri que aconteceu the Lord just took us é que o Senhor nos levou as a corporate body como um corpo and put us over into a prophetic place. e nos colocou todos em um lugar profético. And he said to me, E ele disse para mim, praying in tongues oração em outras is a línguas prerequisite é um pré-requisito for the prophetic anointing. para a unção profética. And he began to teach E me ele começou a me ensinar about prophetic praying. sobre oração profética. I've been praying prophetically for 20 years. Eu tenho orado de forma profética por 20 anos. And I never taught on it before. E eu nunca tinha ensinado a respeito disso antes. And the Lord began to teach me how to teach on E o Senhor começou a me ensinar a como ensinar prophetic praying. a respeito da oração profética. And what I noticed, O que eu notei, our services, nossos cultos, as wonderful as they are, do quão maravilhosos que eles já são, went to another level. subiram para outro nível. Because Porque the Lord made known to me o Senhor me fez by direct saber, revelation por uma revelação direta, that was the place que esse era o lugar in the prophetic no profético that would gather the entire que body iria ajuntar o corpo and move it inteiro to the next level. e levar todos para um nível maior. So that's kind of Então isso é tipo the cart é tipo Before the carta peraí, o boi antes da carroça. Isso. Yes, sorry. That's okay. My bad. So now, tonight, Então hoje, nesta noite, we're going to get to nós vamos prophetic praying, entrar na oração profética. but I want to start out Mas eu quero começar real quickly bem rápido and go through the Bible e ir pela Bíblia and show you may already know e this, te mostrar, você talvez já saiba sobre isso, that corporate prayer que oração corporativa is scriptural. é bíblica, It is God's idea. é a ideia de Deus. It's not just your pastor's idea. Não é só uma ideia do seu pastor, It is God's idea. é uma ideia de Deus. I'm telling you, Eu estou te dizendo, that early church a igreja primitiva, function ela funcionava so strategically de forma tão estratégica in this anointing. nessa unção. Now, Brother Copeland Agora, o irmão Copeland prophesied about 2020 profetizou a respeito de 2020, that it would be a year of great change, que seria um ano de grande mudança, new vision, nova visão, new vision, nova visão, new vision, nova visão, new vision, nova visão and manifested power. e poder manifesto. So when I was preparing Então, enquanto eu estava me preparando for this session tonight, para essa sessão de hoje à noite, the Lord said something to me. o Senhor falou algo para mim. He said the vehicle Ele disse: o veículo in the distribution points nos pontos de distribuição for manifested power para o poder manifesto is corporate prayer. é oração corporativa. And that's what's opened up the place E isso está abrindo um lugar to step into the prophetic. para entrar no profético. We're going to step into the E prophetic nós vamos entrar no profético because we've entered porque nós the entramos greatest prophetic season na estação mais profética, since the birth, desde o nascimento, the death,
desde a morte, the resurrection desde a ressurreição, ascension da ascensão of Jesus Christ. de Jesus Cristo. And the Lord has made me know E o Senhor me fez saber, by revelation por revelação, that during a prophetic season, que durante uma estação profética, the voice of the Lord has to go out through a prayer. voz do Senhor tem que sair através da oração. Now, when I was talking with your pastor today, Agora, enquanto eu estava conversando com o seu pastor he hoje, mentioned a word, ele mencionou uma palavra construction. chamada construção. And that's what the voice of the Lord is like. E é assim que a voz do Senhor é. It's like road construction. É como uma construção de uma estrada. It clears highways. Libera e limpa as estradas. In lower mountains, Ele faz baixar os lift montes. valleys. Ele levanta os vales. Whatever crooked, it makes straight. Aquilo que está tortuoso, ele aplana. Whatever rough, it makes smooth. Aquilo que está tortuoso, ele deixa bem But God has got to limpinho. get his body Mas Deus precisa fazer com que o To lift corpo that dele voice. levante a sua voz. like a trumpet in Zion, Como um trompete, uma trombeta em Sião, dispersing and dispersando releasing e liberando the prophetic anointing. a unção profética. So now we'll go to the word. Então agora vamos para a palavra. Over in the book of Acts, Lá no livro de I Atos, began to see something as I've been studying prophetic praying eu that I comecei haven't seen before. a ver algo enquanto eu estava estudando sobre a unção profética, algo que eu não tinha visto antes. So I may have to throw away my notes. Então talvez eu tenha que jogar minhas anotações see. fora, vamos ver. I sense the prophetic anointing here. Eu já percebo a unção profética aqui. Brandele frashite lembrou Do you not know it is the prophetic anointing? Vocês não sabem que That é give a birth unção to vision? profética que dá, que gera uma visão. And that's why the Lord E é por isso que o has turned Senhor the heat upon já aumentou prophetic anointing. a unção profética. So I want to very quickly this evening Então eu quero bem rapidinho nesta noite to look at this thing called, I teach a school, I taught at our Bible college, I was honored sabe, eu tive a honra de ensinar na nossa escola bíblica, to teach at our Bible college, ensinar na nossa escola, and I taught on corporate prayer. e eu ensinei sobre a oração corporativa. And the Lord began to show me some things in the book of Acts E o Senhor começou a me mostrar algumas coisas no livro de Atos that I had not seen before que eu não tinha visto antes, concerning corporate prayer. com relação à oração So corporativa. when I was preparing for that class, Então, enquanto eu estava me preparando para aquela aula que eu ia dar, the Lord said to me, o Senhor disse para mim: I want you to go teach the class eu quero que você vá e ensine na sala the anatomy of corporate prayer. a anatomia da oração corporativa. In other words, Em outras palavras, he means the inner workings of it. ele queria mostrar a forma interna disso. Como é que entra? Como é que nós podemos entrar onde nada mais entra? How that any time De como em qualquer momento you release você libera this corporate supply, esse suprimento it will take corporativo care of every e vai pegar tudo, demonic opposition. toda a oposição Now demoníaca, I'll show you in the word. e acabar com isso. Eu vou te mostrar na palavra. Hallelujah. Aleluia. Bless the Lord. Louvado seja o Senhor. I can use it. Sorry. So let me grab something because I got a statement from the Lord. Deixa eu pegar algo porque eu recebi uma declaração, uma frase do Senhor. 1 Corinthians 1 Coríntios, chapter 10, capítulo 10, verse 32, versículo 32, talks about three main platforms fala sobre 3 plataformas principais from which we pray. das quais nós oramos. Anything else we pray about Qualquer outra coisa que oramos falls under those three main vai platforms. cair sobre essas 3 plataformas principais. And if you would look through scripture, E se você olhar pelas you will escrituras, see that Paul
você vai ver que Paulo, called for prayer ele chamou por oração for all of those platforms. para todas essas plataformas. But here's the interesting thing Mas aqui vem a coisa interessante, that God has shown me in the Word, que Deus me mostrou na palavra, that in this season, que nesta estação, this prophetic season, esta estação profética, before the second coming of the Lord, antes da segunda vinda do Senhor, those three platforms are bumping into each other. essas três plataformas, elas estão interligadas uma com a outra. They're culminating. Elas estão culminando umas com as outras. And if you Obrigada. will look in Scripture, E se você olhar nas Escrituras, at the first coming of the Lord, a primeira vinda do Senhor, the same thing happened. a mesma coisa aconteceu. Those three platforms Essas três plataformas, culminated, elas se culminaram. which required O que foi requerido, a higher level um nível mais alto of praying. de oração. And the Lord said prophetic praying. E o Senhor disse oração profética. For the first coming of the Lord, Para a primeira vinda do Senhor, prophetic prayer oração profética. was the prelude. What's the prelude? Came before, the prelude. Ok, o que veio antes? Same thing A mesma coisa for the second coming of the Lord. para a segunda vinda do All of Senhor. those platforms are converging and culminating. Todas essas plataformas, elas estão se interligando e culminando juntas. So it takes the prophetic anointing Então, é necessário a unção profética for the plan of God, para que o plano de Deus, because it's an end time anointing. porque é uma unção dos últimos dias. Hallelujah. Aleluia. Now you know there are seasons in the Bible. Você sabe que existem estações na Bíblia. So I want to talk about that word season for just a minute. Então eu quero falar um pouquinho só sobre essa palavra estação. In John 5:4, Em João 5:4, and I'll read that one. eu vou ler esse versículo. I'll read it from the King James. It says, Aqui diz: for an angel went down at a certain season. porquanto um anjo descia em certo tempo, em certa estação, ao tanque, And troubled the water. e agitava a água. Whosoever then first, E o primeiro que ali after the troubling of the water, descia depois do movimento da água, stepped in, entrava, was made whole sarava de qualquer enfermidade, of whatsoever disease he de had. qualquer enfermidade que tivesse. So now, I want to look at this word season. Eu quero que você olhe para essa palavra tempo, que no inglês é estação. It is the Greek word kairos, É a palavra grega para kairos, which means a certain time, o que significa um tempo certo, a específico, very appointed time. um tempo determinado. Just like these meetings we're in. Assim como nesses cultos em que estamos nesses dias. In fact, the Hebrew word for that Na verdade, a palavra grega para is ela moed. é moed. It says a certain meeting Diz lá, no significado de moed, é um encontro específico, at a set time. num tempo determinado. So you are here tonight Então, vocês estão aqui nessa noite, at an appointed time num tempo determinado, by God Almighty. pelo Deus vivo. So you no coincidence, Então, não é nenhuma coincidência That you're here. que vocês estão aqui. and I prophesy to you, E eu profetizo para this is your vocês, set time. assim, que esse This é o is your seu tempo season. determinado. Essa é God a is sua about to bring estação. to pass for E you Deus vai what he fazer said he a will água, do. vai mover as águas para você. Ele vai fazer o que diz que faria. I was driving from church when was that, Tanya? Eu estava dirigindo, saindo da igreja, quando foi It isso, was one Tônia? Sunday. Foi No, no- it was New Year's Eve. Não, foi no culto de virada de ano. And the Lord spoke something to E me. o Senhor falou algo comigo. He said in 2020, Ele disse em 2020, the real God o Deus real is going to stand up in the body of Christ. vai se levantar no corpo de Cristo. If you will let me,
Se você me deixar, because that threw me for a little bit. porque aquilo que eu ouvi, eu fiquei meio preocupada. I responded, I said, God, I know you're real. He said, but no, the real God. Eu disse para ele, Deus, eu sei que tu és real. It's gonna E Deus stand disse, up for you. o Deus real vai se levantar In por você 2020. em 2020. And I'm going to bring to pass E eu vou fazer acontecer that I promised my body, aquilo que eu prometi para o meu that they corpo, waited for. aquilo que eles têm And I'm esperado. going to change and rearrange E eu vou mudar e reorganizar by my power. pelo meu poder. This is a hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! He said, Ele disse, this is a season esta é uma estação of positioning de posicionamento and transitioning. e transições. So, but the transitions Mas as transições are for the better. são para melhor. I'm repositioning Eu estou reposicionando in this season nesta estação for vision. para visão. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Bless the Lord. Aleluia. Louvado seja o He's Senhor. good and his mercy Ele é endures bom e forever. a sua misericórdia dura para sempre. Hallelujah. Aleluia. Okay. That probably mean I don't need those. So now let me keep going. Então deixa eu So continuar. in Acts, Em Atos, you know this, but it bears repeating. vocês sabem disso, mas é bom repetir. The early church A igreja primitiva was born out of prayer. nasceu da oração. And I remember a time long ago, E eu me lembro de um tempo atrás, the Lord said to me, o Senhor falou comigo. if it was born out of Se prayer, foi gerada da oração, what do you think what do you think is going to sustain it o que você acha que vai sustentá-la and propel it? e propulsioná-la? And I said, I got it. I E know it's prayer. eu disse para ele, eu entendi. So now, the early church Então, agora, a igreja primitiva funcionava so very on purpose em propósito, in this corporate anointing. nessa unção corporativa. And we're going to look through some scriptures really quickly E nós vamos olhar alguns versículos bem because I want rápido, to open up this prophetic porque thing. eu quero abrir esse negócio profético hoje à Because God noite. want to use your voice. Porque Deus quer usar a sua voz. He want to use your voice Ele quer usar a sua to voz begin to declare and para decree. começar a declarar e decretar o que a palavra do Senhor diz. So we focus too much on the priestly, and there is the priestly anointing, and there's the prophetic anointing. Nós focamos muitas vezes na unção sacerdotal, e existe a unção sacerdotal, mas existe a unção profética. When you operate in the priestly anointing, Quando você está operando na unção sacerdotal, you go to God on behalf of the people. nós vamos até Deus por parte de outras pessoas. When you operate in the prophetic anointing, Mas quando operamos na unção profética, you declare to the people você declara para o povo on behalf of God. por parte de Deus. And God said, I need somebody E Deus disse, eu preciso de alguém saying what I say, dizendo o que eu digo, declaring the word of the Lord. declarando o caminho do Senhor. He said, I need somebody Ele disse, eu preciso de alguém to co-labor with me, de colaborar comigo, not just for me, não só por but mim, with me. mas comigo. And when I give a command, E quando eu der um I comando, need you to declare. eu preciso que você declare. And then when it comes together corporately, E então, quando juntamos-nos it's corporativamente, the maximum supply. é o suprimento máximo que existe. I saw it in Acts. Eu vi isso em Atos. This prophetic anointing Essa unção is profética what broke loose in Acts chapter 2. é o que liberou Atos capítulo In 2. fact, Na verdade, it's an end time promise. é uma promessa He dos said, your últimos sons and dias. daughters shall prophesy. Ele disse, seus filhos e filhas They shall, profetizarão. old men shall have visions. Os velhos terão And visões dreams. e sonhos. This
This is an end time promise. Essa é uma promessa para os últimos dias. It's not optional. Não é opcional. Because it's prerequisite to the outpouring. Porque isso é um pré-requisito para o derramamento. And what's embedded in the outpouring E foi is healing. E o que estava no Miracles, derramamento, cura, signs, milagres, wonders, sinais, maravilhas and visions. e visões. Okay, so Então, praise the Lord. louvado seja o Senhor. Hallelujah. Aleluia. So I saw something this afternoon actually. Eu vi, na So you know verdade, about algo chapter 1, hoje à tarde. Sabe em Atos verse 1, 14, versículo 14, all these todos estes, with their minds. todos esses estavam, So I'm reading from the Amplified Classic. eu estou lendo de uma versão ampliada clássica, então vai ter palavras diferentes. All of these with their minds in full agreement. Todos estes em concordância em suas mentes, Devoted themselves steadfastly to prayer. se devotaram perseverantes em oração. With the women, Com as mulheres, Mary, Maria, the mother of Jesus, and mãe his de brother. Jesus e com seus irmãos. And we know E nós sabemos that Acts chapter 1:14 que Atos 1:14 produced Acts chapter 2. produziu o que vem And em that's Atos when the 2. prophetic anointing was E released foi aí que a unção profética foi liberada, as an end time promise. como uma promessa para os últimos dias. And you know, then Acts chapter 3, E você sabe então em Atos no capítulo corporate 3, prayer essa unção corporativa became so, it was so fierce, this se supply, this tornou anointing. tão poderosa, o suprimento que vinha dela. They saw what it did Eles viram o que aquilo fez. in Acts 1, Em Atos 1, how that it produced the outpouring in como é Acts que 2. aquilo produziu o derramamento que vimos em Atos 2. So the church hopped on that opportunity. Então a igreja pegou aquela oportunidade. They hopped on that set time, Pegaram aquele tempo that determinado, fixed moment in history. aquele momento determinado na And they história. began to pray corporately on purpose. E eles começaram a orar corporativamente com propósito. So in Acts chapter 3, verse 1, Então Atos no capítulo 3, versículo 1, it said at the hour of prayer, diz lá que na hora da oração, Peter and John was going up to the temple. Pedro e João estavam indo para o templo. And you know the story, E this vocês man sabem da história, that esse was homem, weak in his ankle bones and feet couldn't walk, esse homem estava paralítico, não podia andar. he was healed. Ele foi curado, Because prayer was happening all porque the time. oração estava acontecendo o tempo todo. They had manifested power. Eles tinham o poder manifesto. And so they thought, woo! Então eles pensaram, But I want you to watch something. Mas eu quero que você observe algo. As they continued, now remember, Enquanto eles continuaram, agora lembre-se, Saturday night, I might teach you a little bit on praying in tongues no sábado à noite talvez eu ensine um pouco a respeito de oração em and outras show you in the línguas. book of Acts how it was the norm, not the exception. E te mostrar no livro de Atos como isso era normal e não uma exceção. Because it opened up Porque the aquilo, door to the supernatural a oração em outras línguas abre a porta para o in the sobrenatural, prophetic. no profético. And I believe E eu creio that's why the early church que é por isso que a igreja primitiva began to function in it começou a funcionar nisso very strategically. de forma muito estratégica. Because you'll see in chapter 4 Porque você vê em Atos capítulo 4 something very phenomenal happened. algo fenomenal acontecendo. You know the story here. They went to jail. They were persecuted. They went to jail Vocês conhecem a história, eles foram perseguidos, for foram the para a miracle that prisão. was Go on. for the miracle Pelo milagre that was performed on the men at the gate. que aconteceu com aquele homem paralítico à porta do templo. Now, Agora. in Acts chapter 4, Em Atos capítulo 4, so let's read here, vamos ler verse 21. versículo 21. Then when the rulers and council members had further threatened them, they let them go, not seeing how they could secure a conviction against them. Why? Because the church was praying. Mas as autoridades religiosas que haviam os ameaçado mais e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir. Por quê? Porque o povo estava orando. Absolutely.
Com certeza. So I'll continue to read. Então eu vou continuar lendo. For everybody was praising and glorifying God Porque for what had occurred. todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. For the man on whom this sign, miracle of healing, pois esse homem que operava aquele milagre, was more than 40 years old. ele tinha mais de 40 anos de idade. After they were permitted to go, Depois que soltaram eles, they returned to their company, or they went back to the prayer meeting. eles foram para a sua companhia, ou And that seja, eles church was voltaram continuing to pray. para a reunião de oração e aquela igreja continuou orando, And they were praying and praying. orando. They let them go from jail. Eles soltaram eles da prisão. Now watch this phenomenon. Agora, observe aqui esse fenômeno. I said, God, Eu really? disse, Deus, é mesmo. Verse 24. Versículo 24. So now they're back in this corporate Agora, supply. eles estavam de volta nesse suprimento corporativo. And this prophetic anointing is E essa unção profética, incubating. ela está como que incubada nessa unção corporativa. And so they gave their testimony. Então eles deram testemunho. And now it says, E aí eles disseram. when they heard it, E ouvindo eles, lifting their voices together, unânimes levantaram a voz. the prophetic anointing hits. A unção profética With one united mind to God. era uma voz unânime a Deus. Think about it for a minute. Pensa sobre isso por um tempo. You know, I have been in front of audiences, Sabe, eu já estive em frente de audiências. and I will give very clear instructions. E eu dou instruções bem claras. I will say glory to God when I count to 3. Eu digo, diga glória a Deus quando eu contar de 1 até 3. Some people will say it on 3, some will say it on 1. Algumas pessoas dizem glória a Deus no número 3, outros já dizem glória a Deus no número 1. But here it says they lifted their voices together. Mas aqui diz que eles levantaram a voz unânimes, That's juntos. something supernatural was happening. Então algo sobrenatural já estava acontecendo. And not only did they lift their voices E together, não só levantaram as vozes Bible unânimes, says- a Bíblia diz they quoted the same scripture out of que Psalms chapter 2. eles citaram o mesmo versículo de Because the de prophetic Salmos anointing 2. was at work. Porque a unção profética estava operando. That's the only way we can come together Essa é a única forma que você pode se in a corporate ajuntar anointing numa unção and get corporativa that manifestation. e ter esse tipo de But that is this manifestação. prophetic anointing. É a unção profética. So, let's look at what the Lord called the anatomy Então vamos ver o que é que o Senhor chamou de a anatomia of this corporate anointing. dessa unção corporativa. If you ever saw Se você já viu the inner working a obra interna of the corporate anointing, da unção corporativa, the manifested power of God, do poder manifesto de Deus, is in Acts chapter 12. está em Atos 12. I'm telling you. Eu estou te dizendo. The devil is done. O diabo ele está acabado. I just like God, really? Eu fico falando para Deus, Deus, é sério isso? I mean, you do everything on purpose. O Senhor faz tudo de propósito, com propósito. Now, we know the story here, but I'll read it because Nós conhecemos a história aqui em Atos 12, mas eu vou ler. until several years ago, Porque até alguns anos atrás, Pastor Terry had us reading through the book of Acts. a pastora Terry, ela nos pediu para ler o livro de Atos. I did not see what I see here now. E eu não via naquela época o que eu vejo aqui agora. And the Lord began to E o Senhor- break open, to unpack, if you E will, o Senhor começou a, tipo, que desempacotar, se eu posso dizer essa this palavra. manifested power. Esse poder How manifesto. that it was very on purpose. De como ele era com propósito. How that it could go where we can't De go. como esse poder pode ir onde nós não podemos. How that if we would open our mouths De como nós, quando abrimos a and nossa begin to give our boca supply, e começamos a dar o nosso we can suprimento, allocate some anointing nós podemos nos conectar com algumas unções to get where we can't get. para chegar onde não podemos chegar Get in the sozinhos lowest gutter. e saber como é Get to the highest e mountain. entrar, ir no
no vale mais baixo ou subir na montanha mais alta. I don't care how dark it is. Não importa quão em trevas esteja. This manifested power, esse poder as a manifesto, result of corporate prayer, como resultado de it oração will go like a corporativa, heat-seeking missile. vai como um míssil que And tem it um will drive alvo out the enemy. e vai afugentar o It'll inimigo. drive out every opposition. Vai afugentar qualquer It'll bring down oposição. every mountain. Vai trazer para baixo It'll todo lift every monte. valley. Vai levantar todo o vale. Let's look at it. Vamos olhar isso. Look at how it works. Olha só como funciona. Look at how nothing is too hard for it. Olha só como nada é difícil para ele. So you know the story. Herod was persecuting the church. Então vocês conhecem a história. Herodes estava perseguindo a igreja. Verse 5. Versículo 5. So Peter was kept in prison. Então Pedro foi guardado na prisão. Oh, I'm so thankful for the next verse, the next sentence. Mas eu fico Next muito part of it. feliz pela próxima parte do versículo. But fervent prayer. Mas oração fervorosa. Now think about these Agora, adjectives. pensa sobre esses adjetivos. Fervent, Fervorosa. prayer. Oração. For him was persistently Porque ele continuamente was made to God estava sendo feita oração a Deus by the church. pela igreja. Now let me stop here and unpack Agora, something. deixa eu parar aqui e falar algo. Now I was preparing to teach another Bible class Eu estava me preparando para ensinar uma outra aula bíblica on prayer sobre oração at the Bible school, lá na escola bíblica. and I was teaching on prayer group dynamics. E eu estava ensinando sobre as dinâmicas dos grupos de oração. And the Lord said to E me, o Senhor falou comigo. go back to Acts 12 Ele disse para mim, vá de volta para Atos 12 and go study it out. e vai e estude de You know, novo. with the commentaries. Sabe, pegando os Não, comentários, dicionários e tudo mais. Right here where it says a church, Então, aqui onde diz a igreja, this prayer meeting was at Mary's house. esse culto de oração estava acontecendo na casa de Maria. But guess what? Mas sabe de uma coisa? That wasn't the only prayer meeting. Essa não era a única reunião de oração que Back acontecia. then, the custom was Porque naquela época o they had costume houses all era along there, all around. que eles tinham casas, reuniões em várias casas, em todo lugar. And anything happened, the church was persecuted E or the enemy attacked them. A igreja, se acontecia alguma coisa, a igreja sendo perseguida, o inimigo atacando eles, All those prayer places todos esses lugares de will oração begin to pray. começava a orar. So not only at Mary's house were Então, people praying, não estava só acontecendo reunião de oração na casa de there were Maria, people at other houses around there mas praying. tinha casas, Think outras about the pessoas corporate supply. orando. Imagina o suprimento. That's why we had the manifested power. Foi por isso que nós tivemos o poder we're gonna look at manifesto, right here. que nós vamos ver aqui agora. He said, the very night before Herod was about to bring him forth, Peter was sleeping between two soldiers, fastened with two chains, and sentries before the door were guarding the prisons. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Two soldiers, Dois soldados, two chains. duas cadeias. What that has to do with this manifested power? O que é que isso tem a ver com esse poder manifesto? It can't stop it. Isso tudo não pode parar. And it can't stop those chains, stop you from breaking from your chains either. Não, e esse poder não pode manter você aprisionado também. You know what? And it gives us more details. Sabe de uma coisa? Nos dá até mais detalhes. Watch how this manifested power Observe como esse poder manifesto, through corporate prayer através da oração corporativa, break every chain. You know that song? quebra toda a cadeia. Sabe essa música? Ele quebra toda a cadeia. And all of this praying, just think about it, it's E happening. toda essa oração And está all those prayer acontecendo. places Pense around. nisso. Todos os lugares de oração estão reunidos orando. And suddenly, E de repente, an angel of the Lord appeared. o anjo do Senhor aparece. See, that's what happened in the prophetic Sabe, supply. é isso que acontece no suprimento It profético. releases angels. Libera anjos. It releases angels. Libera anjos. All of the supernatural Todo
sobrenatural at our disposal. que está à nossa disposição, culminating ele and converging. vem The culminando hindrance is. And begin to move e out the começa a se mover contra os nossos inimigos. Doesn't that make you want to fight the devil? Isso não faz, And then, isso não dá make me want vontade to pick para a fight. você. Make me want to pick a fight with him. Isso não dá vontade em você de querer brigar com Yeah. o diabo Yeah, bring it on. e falar para ele: venha com tudo que você tem, Because nothing will stop that. porque nada vai parar isso. Nothing can stop that power. Nada vai parar o poder. And that power is in you. E esse poder está em It's in você. you. Está em você. And you know what this corporate prayer does? E sabe de uma coisa? O que mais essa oração corporativa It faz? brings us suddenly. Traz o de repente. It brings us suddenly. Traz um de repente. Everywhere you look, Para todo lugar que você In the olha. gospel. No Evangelho. it says straightway, Lá disse immediately, imediatamente. Suddenly. De repente. because that's what this anointing Porque does. é isso que essa unção That's what this faz. manifesting É power isso que does. esse poder manifesto faz. It released the suddenly of God. Libera o de repente de Deus. Hallelujah! Aleluia! And a light shone, verse 7, Versículo 7. and a light shone in the place where he was. E resplandeceu uma luz no lugar onde ele estava. And the angel gently smote Peter on the side and E awakened him, tocando a Pedro no lado, o despertou, saying, dizendo: get up quickly. levanta-te depressa. Now look at this power. Agora olha esse poder. The angel didn't have to take the chains off O him. anjo não precisou tirar as cadeias The dele. Bible says A Bíblia diz the chains fell off. que as cadeias Because this caíram. prophetic anointing Porque essa break unção every profética chain. quebra Break toda a every chain. cadeia. Quebra toda a cadeia. See, once that anointing is activated, Sabe, uma vez que essa unção é ativada, you just put yourself in cruise control você só se coloca no piloto automático. and let it work. E deixa isso funcionar. Because you've done your part up until now. Up until now, you've done your part. Porque até agora você fez a sua parte. And you want that power want to work for you. Você sabe que esse poder vai funcionar por você. I'm telling you, Eu estou te dizendo. if you don't want your prayers Se answered, você não quer as suas orações don't get to respondidas, this place in prayer. não venha para esse lugar para orar, Because it's não. too late now. Porque é tarde demais. If you don't want it, it's too Se late. você não quer nada Because respondido, that power has been porque esse dispersed. poder já foi dispersado. Get ready. Se prepare. Get ready. Se prepare. Get ready. Se prepare For manifestation. pelas manifestações. I'm telling you. Eu estou te dizendo. Manifestation. Manifestação. God is changing and Deus rearranging. está mudando e For you reorganizando as we speak. para você enquanto estamos falando aqui. He said, get in a receiving mode. Ele disse: entre no módulo de receber. Because tomorrow, Porque amanhã, about this same time, cerca desse mesmo there's going to tempo, be plenty vai haver, and it's going to be cheap. vai ser barato e vai ser de graça. So get ready to receive. Então se prepare para Because we receber. have stepped into Porque nós the entramos season of your numa breakthrough. estação do seu rompimento. Hey, Hey! Jesus. Aleluia! Woo, Jesus. Woo, Jesus! Jesus. Jesus! Shout to the Lord. Grite ao Senhor! Aleluia! Dê um brado de louvor a Ele! Aleluia! Glory to God. Glória a Deus! Now
watch verse 8. Agora, observe versículo 8. Remember, we're looking at the anatomy, of it, Lembra, estamos olhando a anatomia, the inner workings of this a, power. a, a, a obra interna desse poder. And the angel said to him, E o anjo disse a ele: tighten your belt cinge-te and bind on your sandals. e ata as tuas And he sandálias. did so. E ele o fez assim. And he said to him, Ele disse mais: wrap your outer garment around you and follow me. lança às costas a tua capa e segue-me. Now watch this anointing. Agora observe essa unção. And when Peter went out, E quando Pedro saiu, following him, o seguia. he was not conscious that it was apparently being done by an angel. E não sabia que era real o que estava sendo feito He pelo thought anjo. he was seeing a vision. Ele pensava que estava tendo uma visão. That anointing was so fierce. Essa unção foi tão was so poderosa, tão He real. didn't know if he was in the body or out of the Ele body. não sabia se estava no corpo ou fora do corpo. But this anointing, that's the way it works. It permeates. Essa unção é da forma que ela He didn't opera. have time to get Ela in his head. permeia. Você nem tem tempo de pensar He se é real ou brought him in não. the spirit. No reino do It Espírito. brought him up high. E levanta você para It cima. overshadowed his mind. E de repente, não mais He na didn't have mente. time to think about Ele nothing. não tinha mais tempo de pensar Because em the power nada. was at work. Porque o poder estava operando. Watch what happens. Observe o que acontece. Listen, God is so very strategic. Veja, Deus é tão estratégico. When they had passed through the first guard E quando eles passaram a primeira guarda and the second guard, e também a segunda not guarda, one guard, but two guards. mas não era uma guarda não, era duas. It doesn't matter Não importa how bad the enemy attacked you. quão mal o inimigo tem te atacado. He has no answer Ele não tem resposta for this nenhuma prophetic power. para esse poder profético. Has no answer for it. Ele não tem resposta para isso. So the devil kept throwing up stuff. Então o diabo continuou lançando coisas. And look what God did. E olha o que Deus fez. He said, wait a Ele minute. disse, ó, veja bem, They came to the iron gate. I said, eles God, chegaram à porta de ferro. Eu disse, I Deus, said, I love you. eu te amo. Because you could have said that he came to the white picket fence. Porque, You know, that's easy to knock down, isn't it? porque o Senhor poderia dizer que eles tinham chegado numa varandinha, uma cercazinha né, aquela cerquinha de madeira e todo poderia passar ali. He said iron gate. Ele disse, porta de ferro. He letting us know. Ele está nos When mostrando this power is que released, quando esse poder é liberado, ferro, steel, metal, and we don't care how tough it e is. não importa quão duro seja, It's not tough enough for the power. não é duro o suficiente That's in para you. o poder que está em you. você. Em você e em você e em mim. But God wanted us to release that power. Deus quer que nós liberemos Allocate esse this poder anointing. e participar Where you dessa want it to unção go. para levar onde ela precisa ir. The iron gate, A porta de ferro which leads to the city. que dá para a cidade. You know, I got to thinking about it. Sabe, eu fiquei pensando sobre isso. A lot of things could have happened here. Muitas coisas poderiam ter acontecido aqui. Let's see. Vamos ver. The angel could have given him a key O anjo poderia ter dado a ele uma chave to open the gate. para abrir a porta. That's still victory. Isso também era vitória. Oh, see, the angel Sabe, o anjo, could have unlocked the gate. ele mesmo poderia ter destravado a That's porta. still victory. Ainda assim seria vitória But nisso. oh, this power is much Mas more fierce. esse poder é muito mais poderoso. Because the Bible Porque says a Bíblia the diz gates open on their own accord. que as portas estavam se abrindo automaticamente. Porque esse poder estava operando. I told you to put it in cruise and sit back and relax. Eu te right? disse, eu falei para você colocar no piloto automático e desfrutar da jornada. Because the power been released. Porque o poder já foi liberado. It's been dispersed. Já foi dispersado. And it's inside of you tonight. E está saindo de dentro de você And it nessa won't noite. E quer sair para You fora. want to go find some iron gates. Quer ir e encontrar algumas portas de ferro. I'm sure you probably have some iron gates in Com your life. certeza você tem algumas portas de ferro na sua The vida. power is running out of E o you. poder que está saindo, querendo sair de The gate can você, open on its own para a accord. porta se abrir automaticamente.
Hallelujah. Aleluia. Listen, I know I'm Ouça. excited because you're all amazing. Eu sei, eu estou empolgada demais porque vocês são maravilhosos. But let me tell you something. Mas deixa eu te dizer algo. This is very real. Isso é real mesmo. I experienced it in my personal life. Eu experimentei disso na minha vida I've seen pessoal. His power turn things around in the ministry. Eu já vi o poder dele mudar coisas no ministério. So, but if you would just get bold enough Mas se você ficar ousado o suficiente to allocate it, para alocar, to get over and give your supply in the para corporate house, entrar e dar o seu suprimento nessa unção profética, what you will o find, que você vai descobrir not only will it deal with the corporate issues, não vai apenas lidar com problemas corporativos, but it'll take care of your personal petitions. mas vai também cuidar das suas petições pessoais. I see that anointing on a daily Eu basis. vejo essa unção diariamente, Work on His own accord in my life. operando da forma como ela quer na minha própria vida. Some things I don't remember to pray for. Algumas coisas eu não me lembro de orar por Because I get elas, the answer before I get to release the word. porque eu recebo resposta antes de liberar a palavra. But what I am doing, Mas o que eu estou fazendo, I'm over in the corporate place. eu estou no lugar And I'm corporativo. gathering the troops E eu estou ajuntando as to begin and tropas proclaim and declare para the God. começar a declarar e decretar a palavra do Senhor e dispersar a unção. God said, what will you do for my house? Deus diz, o que você vai fazer pela minha It's the casa? same principle. É o mesmo He princípio. said to David and Solomon, Ele disse para Davi e I want you to Salomão, build me a eu house. quero que você me construa uma You casa. build God a house, Você constrói para Deus uma God's casa, going to build your house. Deus vai construir a sua. So get up off your feet Então, now. levante agora, por Not favor. literally. Não literalmente. Because the enemy has knocked some of you down. Porque o inimigo tem batido em alguns de vocês. But there's revelation coming Mas tem tonight. revelação chegando nessa noite. And the Lord is going to stand you up on your feet. E o Senhor vai colocar você de pé. And never again will you retreat. E nunca mais você vai recuar. Because this power Porque esse poder that I've been talking about tonight do qual estou falando nessa is noite in you now. está em você agora. I can't emphasize it enough. Eu não posso enfatizar o suficiente. But you have to disperse it. Mas você tem que liberar esse poder. In the maximum capacity is the corporate Na house. capacidade máxima The house of corporativa. God Na casa de Deus. shall be called a house of A prayer. casa do Senhor será chamada casa de oração. For Sheila, Isla, and Elah. Para Shirla, Aiva e Ila. No! For Não! all people. Para todos os povos. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! You know what? It is not done. Sabe de uma coisa? Não acabou. Because when this kind of power Porque quando esse tipo de poder is manifested é manifesto through the vehicle of prayer, através do veículo da oração, it's corporate prayer, através da oração corporativa, it doesn't stop esse poder não para until every hindrance até que todo impedimento is removed. seja removido. So let's look at verse. Então vamos olhar o versículo. Forgot my verse. Hold on. Oops, it's in chapter 11, no wonder. Okay. Now look at verse 21. Olha só o versículo 21. Because Herod thought he was going to get away. Porque Herodes pensava And he the que ia one se safar started com this. isso. Mas foi ele que começou isso. But I'm telling you, this anointing knows. Eu estou te dizendo, essa It'll unção, keep working. ela vai continuar operando That every demonic force contra toda força is demoníaca. obliterated. Ela vai ser completamente descartada, Verse 21. eliminada. Versículo 21. On an appointed day, Herod arrayed himself in his royal robes, E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, took his seat upon his throne, estava assentado no tribunal and addressed an oration to them. e lhes dirigiu a palavra. And the assembled people shouted,
E o povo em assembleia exclamava: It is the voice of God and not a man. voz de Deus e não de homem. But that anointing is going to show them who the real God Mas is. aquela unção vai agora mostrar quem é o verdadeiro Deus. Look at the next verse. Olha só o versículo And at próximo. once an angel of the Lord smote him No mesmo instante feriu o anjo do Senhor. and cut him down E o feriu, because porque he did not give God the glory. não deu a glória a Deus. Now think about it. Agora pense sobre isso. Herod was like an Herodes, arsonist. He started a fire. ele era como The Holy Ghost put out the fire. When he started the fire, ele era como uma pessoa que colocava incêndio. Ele começou um fogo, o Espírito Santo foi lá, queimou, abaixou tudo. and the Holy Ghost put it out. E o Espírito Santo apagou o fogo que ele havia And he's começado. going to pretend to the people like he put out the fire. E agora ele chama a atenção para o povo como se That's fosse an ele. arsonist. That's illegal. Ele que tivesse tirado o fogo. Isso é ilegal. But the anointing was still working. Mas a unção ainda estava operando. And it eliminated the kingpin. E aquilo ali eliminou tudo. Hallelujah. Aleluia. How am I doing on time? No idea. Quanto tempo, pastor, ela tem? Ela está perguntando. I said, you have the time of the Spirit. Okay. Y'all want some more? Vocês querem um pouquinho mais? So I'm going to introduce this prophetic prayer. Então, eu vou introduzir essa unção profética. I introduced it, I know, but I want to give you some Eu introduzi já, mas eu sei, mas some eu quero, nuggets, if you will. eu quero te dar umas dicas, umas Or pérolas. better said, some keys Melhor dizendo, umas chaves to operating in this. para operar nisso. One of the major keys Uma das chaves principais is praying in tongues. é a oração em outras línguas. But I'm going to talk about that on Saturday. Mas eu vou falar melhor sobre isso no sábado. So I want to break that down, unpack that Porque for you eu too. quero realmente falar com você com mais detalhes a respeito disso. So as I told you in my introduction, Então, como eu te falei na minha introdução, when we prayed in tongues, quando nós oramos em outras línguas, Tanya, how many weeks that we just pounded in tongues? Tônia, We still do it. quantas semanas a gente fez? About 20 weeks every week. And you know, and it Por wasn't just 20 once a week. semanas nós ficamos enfatizando isso It was- toda semana. Every prayer meeting that Todo culto Facilitate. de oração que eu fazia. and you guess what? E sabe de uma coisa? The people began to come and say, O povo começou a vir e I'm dizer: committed 30 minutes a day. eu Is that estou, okay? eu estou me comprometendo com 30 minutos por dia em oração em línguas. Isso está bem. And then others will say, E well, outros I'm at diriam, 15 minutes. I eu said, tô- well, it's better than nothing. Eu estou me comprometendo com 15 e eu dizia: é melhor do que nada, né? And one of my guys that I'm mentoring, Uma das pessoas, um dos rapazes lá no ministério que eu estou mentoreando he ele, said, may I do 30 minutes ele disse: eu posso fazer 30 in the minutos morning de manhã and 30 minutes in the evening? e 30 minutos à noite. He said, does that still count as my hour? I Isso, said, yes. isso contaria ainda assim como uma hora? Eu disse: claro, sim. And so he was just as cute as he could be. E ele era bem lindinho, o máximo que ele podia ser. And so he came back, he said, well, Então ele voltou e disse: bem, I got to 20 minutes and I start shaking. eu cheguei a fazer 20 minutos e eu comecei a tremer. What does that mean? O que é que isso significa? I said, that's all your little capacity can handle right now. Keep doing it. Eu disse para ele: é que a sua capacidade não consegue aguentar. Continue pressionando. Yes. Sim. So now he's up to his hour a day. He's just so thrilled with it. E agora ele está fazendo já uma hora completa e ele está feliz demais com isso. But we're going to talk about that more on Saturday. Mas vamos falar melhor sobre isso no sábado. So the Lord Então o Senhor put us over nos colocou into this prophetic place. nesse lugar profético. And he began E ele começou to open up my eyes a abrir os meus olhos about the prophetic anointing. sobre a unção profética. Now, before I get into the details Agora, of it, well, antes de eu entrar em todos os detalhes disso, actually, I won't get into the details. na I'm just verdade eu gonna não vou give you an entrar intro and we'll finish mesmo on Saturday. no detalhe todo, eu só vou fazer um pouco do sábado. How am I doing? I'm a A or a B or C? That's okay. Okay. Go I want on. to know if I'm a C, I want to get a B. A B, if I'm a B, I want to be You a are B. A+. Yay! Ela está perguntando como é que ela está indo, porque ela fala muito rápido, né? Então ela tem que me esperar. E como é que ela está indo? Ela está bem.
Ganhou um A. So with this prophetic anointing, Com essa unção profética, as I stated earlier, enquanto eu permanecia cedo, before every major event, antes de qualquer evento grande, there was a prelude, que vinha oração primeiro, a prayer a oração, beforehand. oração com antecedência. And particularly, Em particular, prophetic prayer. oração profética. What do I mean by prophetic O que prayer? eu quero dizer quando eu falo oração profética? I'll explain it to you Eu vou explicar para você the way the Lord broke it down to da me. forma como o Senhor explicou para mim. I knew I was praying prophetically Eu sabia que eu estava orando profeticamente for many years, já por muitos anos, but I never could teach it before. mas eu nunca conseguia ensinar dessa forma. And after praying in tongues for that E time, depois de orar em línguas por aquele tempo, the Lord said praying in the Spirit is a prerequisite to prophetic praying. Ele disse: orar no Espírito é um pré-requisito para orar profeticamente. And so now, let's see what I want. Okay, yeah. So this, I preached this to you. Now I'm going to go back and read it to you. Eu preguei para você sobre isso, mas eu quero só ler para você agora. Now, for like of, if you allow me, Se você me permitir, the prophetic praying a oração profética, composes ela compõe, two components. ela tem dois componentes. One is the ministry of the priest, Primeiro é o ministério sacerdotal and the other is the ministry of the prophet. e o segundo é o ministério do profeta. God bring them together. Deus coloca os dois juntos. Now, let me say this before we go on. Deixa eu só dizer isso antes de eu continuar. Just because you pray prophetically Só porque você ora profeticamente, doesn't mean you're a prophet. não significa que você seja um profeta. Some people get that mixed up. Algumas pessoas, elas confundem isso. They begin to flow in the prophetic anointing. Elas começam a fluir na unção profética Sometimes they become a self-proclaimed prophet. e às vezes elas se auto-intitulam profetas. No, don't get it mixed up. Não misture isso. But the prophetic is open to Mas everyone. o profético, a unção profética está aberta para qualquer um. You know, Paul said, I wish that you all were prophesied. Paulo disse: eu desejo que todos profetizeis. But see, we have put prophesying in a box. Mas sabe, a gente colocou profetizar dentro de uma caixa. We think prophesying for me to come over here and give pastors a word. A gente pensa que profetizar é eu chegar aqui na frente do pastor e dar uma palavra para ele. That's part of it. Isso é parte do But que é within that profetizar. dimension, Mas dentro dessa It's dimensão, much more. existe muito mais. And what God is wanting us to E o center que upon Deus quer que nós entendamos is that dimension é que essa dimensão where we are proclaiming and prophesying to realms. onde estamos é que nós estamos orando, profetizando a reinos, To cities, para cidades, to nations. profetizando para nações através da oração. Yes. Sim. Begin to declare the word of the Lord. Começando a declarar a palavra do Senhor. And come together corporately. E se ajuntar corporativamente. E começar a declarar a palavra do Senhor. And watch the hindrances be removed. E ver os impedimentos serem removidos. So now, the other part of Então, this prophetic anointing. A outra parte dessa unção profética, So let me tell you about the priest anointing. deixa eu te falar um pouquinho sobre a unção sacerdotal. Just a summary. Apenas um resumo. The priest anointing A unção sacerdotal goes to God on behalf of the people. vai diante de Deus em Primarily. favor do povo, primordialmente. But the prophet's ministry Mas anointing a unção do ministério profético goes to the people on behalf of God. vai para o povo em favor de Deus. It's not as much praying to God Não é muito a questão de você orar a Deus, as it is praying with God. mas é você orar com Deus. 1 Corinthians 3:9 1 Coríntios 3:9 says we are co-laborers with diz God. que nós somos colaboradores de Deus. So,
Zebrigaram brega do Então, robraquecista. brashekete Mondraça levrasada. para o grema na Bre chala da elavro broda oshure robadacha. gandambra site Zegrambra levroso. goshe lebragaça la Frassanda mondragata le le frighe ne nemaca. non do Spirit of lofora God just came dassa. on me. Oresha O na manando. Espírito de Deus. Brega la baca Brashi rekeshe la ba, quinte rosha le la brassando manda. lovo rogo di Zila breka lo levrada. bracacia Laticito to brashe quite le Essa procurama bracassa mosheke tara. taparoca da. Masta fili ne non Brega do lo bocco roshure sheke che dara tepere le bagando bocco robore sestera che ba. sanda levara. Rogo braca tekele le bocco Ratarabariki sestera soto ba. lovo Zela rutitisce bocco sheke para casa. barakata. Nantri Braca tekele le sopro bocco frandei sheke do bocco za. prastava Rica sheke lino la bocco Rakadile sestera. barriga Roco dura. dora manca Masta chakara. pora Brega dela menina. bocco hakazaka Rakature bakaza. vidisha Brega balara dor, gadora resheta. gadara Doors branda. atasa tasama. Brada, Doors portas. akalai badasha. Portas. Doors Boriki opening now. chandorora. Resha kota baka. Portas se abrindo Doors agora. anakla sota Lá ba. frindo Doors dom now brache harabaka para sasta. dassa. Doors Portas. to the supernatural Portas now. para o sobrenatural On a higher agora. platform now. Numa plataforma Doors mais of alta. utterance now. Broko Portas shaka ba. de expressão Oh, breca vocal. para baca Brega saka dalla ba. viriguido Oh, breca bratato para bracatatora. Oh, breca para baca Raplifro saka ba. do regina. Oh, even this night, L'Africa, kurasha kata ba. nesta mesma I have noite, sent the angel of the eu Lord now. enviei o anjo Oh, do Senhor. rakoshaketa. Bracatala vite Brega leba babo botomo shaketa. baracatele brita. Burreka kamura baba Nantusu hosheka. pareguiço Oh, novo. rakasata manda. Rataranguiço Obregasa braqueito moto kashabara. briqueçaro. Rukasaka Riplafro toka bontegerida. Rika taka bara Ratoruche boko para shoko. midolovra. Ura bosheketa. Rapanduvra Bara tasi kusheketa. tegendo. Bara kusheka toka raba Braquetolovuche bosheka. para Open the dassa. ruka soka A bara braquetila vorouça. bara. Essa pluka sheketa. Bareshite lebrata lombro sotobra I'm candelira. enlarging your Eu territory estou now. alargando o seu I'm território. enlarging this Estou territory. alargando o seu território. Horra sheketa Brecatala baba videle baba. moroso And I'm tolomora. calling government officials E now. eu estou chamando oficiais governamentais da I'm cidade. calling government officials Eu estou now to be a chamando part of this body now. oficiais governamentais para calling fazerem heads of parte state desse now. corpo. They will be drawn Eu estou here chamando, by the eles serão prophetic atraídos a of the você. Holy Ghost. Pelo You'll be suprimento known profético, all pelo over this Espírito Santo, territory você vai saber desse território. as the miracle pastor. Como o pastor de So milagres. the apostolic now is increasing. Porque o apostólico agora está Jerusalém aumentando. Brachite And there will be a lembrou. ruka para E vai haver brogunda lá farisha. Mas tequele frandaro And there will be a sotoba. ricochet E of vai bara haver kasata. broconta lá So the berishitara. apostolic now. Para o apostólico. turn, Agora turn. vai aumentar, aumentar e aumentar. And the clarion call will go E out from this place. a clareza do chamado sairá a partir It desse will be like lugar. a blast of a trumpet. E vai ser como o som de uma And the trombeta. apostolic now shall E o go. apostólico agora irá. And you will go into governmental E places. você vai para lugares governamentais. And you will proclaim the word of the E Lord. você vai proclamar a palavra do Senhor. And you will win the favor of that E government você official. vai ganhar o favor desses oficiais governamentais. And they will ask you to teach them the ways of the E eles scripture. vão te perguntar para ensiná-los os caminhos And das whole escrituras. territories will get E themselves to God. territórios inteiros se darão a Because I'm Deus. turning up the heat for Porque eu souls. estou aumentando And you will almas. win many souls. E vocês vão ganhar muitas It will be almas. just like the book of Acts. E será como no livro de Atos. 3,000 and 5,000 added to the church. 3.000, 5.000 should be acrescentadas na igreja. Como deveria ser. Braste porra guicha paradas. Mandari carrico. Brache palavite logoro. Masta catala barraca sata And there are labarita. things that you and your wife are pregnant with. Existem coisas que você e sua esposa têm orado. In this season, you'll give birth to. Nesta estação vocês vão dar luz a This isso. is the season of birthing. Porque esta é uma estação de dar a luz. Birthing. Dar a luz. Birthing in the supernatural. Dar a luz no sobrenatural. Birthing in governmental platforms. Dar a luz em plataformas governamentais. Birthing in the Murshalafe Pokoraba. Dar a luz no Krabare Belifro Contarasa. Birthing in Kurashaka Borohoka Dar a luz e Boruche que te levrando Rusura Kurashaka Dasa. Purado Koma Brikistemo Rogo da Do you have Levrada. Rushakana Moko Mas Takai? cantobre Iru chique. Koshaka Rama Mas Moshakatai. tocore guisha. Masta fule merico. Para quisho tola marasate levranto. Bralambro, logura. And I see television. E eu vejo televisão.
televisão. I see television. Eu vejo televisão. Oh, brace Praste conde livrando all the roxa. platforms of Morrequista mo livrando raça. social media Eu vejo a mídia enlarging. alargando. Oh, rebreca, Brequetora nadile frondore que dá Urra, na praça. shakaruboko, sete. Maraquisso tolo voteriche Urra, que telene. shakarubarakatake, Maracasso toberiche Brocota. palavrata And you lobrota. brocota. Vorrequissa And you conto lo foto. tum, E você vai Brina. E você prata. And you break forth on the right hand. E você vai expandir para a direita. E vocês vão expandir para a esquerda. E muitos nessa cidade estão contigo. Because they know that you are of God. Porque eles sabem que você é de Deus. And I'm adding now. E eu estou acrescentando agora. More brusu kela Mais masa. sobrou felice quem dá lá braço. More, Mais brando que estoborou-se. like more pastors that have Marocusta the telefrão prophetic anointing to socobraçada, build. mais pastores que têm a unção profética para construir. I'm adding that to you. Eu estou acrescentando a você. Vision, Visão, vision, visão, vision. visão. Some will be birthed in this season. In 2020. Algumas visões serão geradas nesta estação 2020.